fazendo o pedido. Vou na ordem aí, tá? Dúvida na 7 e na 6 da página 28. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a questãozinha de número 6 da página 28. Tá bom? Para quem tá com dúvida aí, ó. Que é página 28. Questão 6, tá bom? Diz o seguinte: a regra de Handley, como o próprio nome indica, foi formulada pela primeira vez em 1927 pelo físico alemão Friedrich Handley. Lembra que a regra de Handley é aquela regra dos orbitais, não é isso? Que você sabe que um orbital cabe 2 elétrons. Aliás, o princípio de Pauli dizia que o orbital cabia 2 elétrons, mas a regra de Handley é sobre o preenchimento desse orbital. Então, primeiro você preenche para cima, depois você preenche para baixo, né? Ele partiu diretamente da estrutura molecular, da estrutura nuclear, desculpe, já conhecida e medida, das moléculas, e tentou calcular as orbitais moleculares adequadas por via direta, resultando na regra de Handley. Essa regra afirma que a energia de um orbital incompleto é menor que quando nela existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre, o enxofre, cujo número atômico é 16, tá? Assinale a opção que representa a aplicação correta da regra de Handley. Gente, quando a gente distribui 16, eu vou ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4, tá? Quando você faz a distribuição de 16, você vai ter essa distribuição aqui. Vamos lembrar de uma coisa fundamental, né? O último da distribuição sempre será o mais energético. Certo? E a camada de valência vai ser a camada de maior nível de energia. Deixa eu ver quem entrou aqui. E a camada de valência será a camada de maior nível de energia. Então, a camada de valência é essa daqui, ó. Nível 1 que corresponde a K, nível 2 que corresponde a L, nível 3 que corresponde a M. Então, a camada de valência é essa última camada aqui, ó. 3S2 e 3P4, tá bom? Aí ele diz o seguinte, veja só. Para a gente descobrir a sequência dos quânticos da regra de Handley, a gente sempre deverá pegar o mais energético. Então, o mais energético é quem? 3P4. Vamos lembrar aqui. Se eu estou pegando 3P4, eu estou pegando que N será 3, tá? N nível 3. P seria o subnível. Vamos lembrar aqui dos subníveis de energia. SPDF, estou colocando aqui embaixo. Aí, S, nível do subnível S é 0, do P é 1, do D é 2 e do F é 3. Então, nesse caso aqui, ó, o L seria 1, porque é subnível P, percebam. Só que ele não está pedindo isso, tá, pessoal? Estou fazendo isso para a gente lembrar. É importante que a gente trabalhou na aula passada. L1. Aí vamos para o magnético. O magnético, ele terminou no orbital P. Então, se ele terminou no orbital P, o magnético são 3 orbitais. Aí no meio você coloca 0, para a direita mais 1, para a esquerda menos 1. Aí você preenche, ó. Tá vendo que são 4 elétrons? Como é que a gente preenche? Primeiro para cima, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que completou para cima? Agora para baixo. 4. Tá vendo? Então, eu vou parar no magnético que? Menos 1. Tá vendo aí? Desse jeito que você preenche. Primeiro para orbital, primeiro os elétrons, os spins para cima, depois para baixo. Só que aqui é como se eu tivesse x, substituísse menos 1 por x, fosse px, 0 fosse py, e mais 1 fosse pz, porque isso aqui é um orbital em 3 dimensões. Então, ele pega os eixos das abscissas, as coordenadas, e coloca as variáveis x, y e z.
tá certo? Ou seja, eu poderia substituir da seguinte maneira, ó. Eu poderia substituir aqui, quantos elétrons tem no orbital px? 2, ó, um para cima e um para baixo. Então, eu poderia colocar px2. Quantos elétrons tem no orbital zero aqui? Eu só tenho um, py1, tá vendo? E quantos elétrons tem no orbital do Z? Só tem um, ó, que é para cima. Então, seria PZ1, tá vendo? De modo que ficasse da seguinte maneira, você pudesse representar da seguinte maneira: 3px2, tá? Você pudesse representar também 3py1 e 3pz1. Você poderia representar dessa maneira aqui, tranquilamente, o orbital. Eu acho que foi essa a dúvida, né? Eu acho que foi essa que Letícia em relação a esses orbitais, tá bom? Então, você pode substituir por variáveis tranquilamente, fazendo com que a letra B seja a letra correta. Ok? Alguma pergunta sobre essa questão de número 6? Ok, Letícia. Ok. Questão 6, Tassiano, Vitor. no caso, tipo assim, por que não poderia ser tipo a letra D? Porque tem um também, porque tem coisa com um também. Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, porque não poderia ser a letra D. Porque primeiro é X, depois é Y, depois é Z. Então, o X aqui, ó, o primeiro orbital, que é o X aqui, ele tem 2 elétrons, um para cima e um para baixo, tá vendo? Já no segundo orbital, que é 0, que vai corresponder a Y, ele só tem um elétron dentro dele, tá vendo? E o 1 mais um aqui, que corresponde ao Z, só tem um elétron dentro dele. Então, não pode ser a letra D, porque ele está dizendo que é px1. X tem 2 elétrons, um para cima e um para baixo. Certo. Entendeu? Vamos lá. Questão 7. Na questão 7, ele diz o seguinte, deixa eu projetar a questão aí, para quem não tem um livro, acompanhar. Na questão 7 diz: a energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida do planeta Terra. Vou colocar aqui vermelho. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear, em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representados no esquema, tá? Aqui os isótopos de hidrogênio. A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do hélio são respectivamente. Vamos lá. Do hidrogênio. O hidrogênio ele tem 1 de massa e 1 de número atômico. Quando eu fizer a subtração aqui, eu encontro o nêutron. Então, eu tenho 0 de nêutron. Não é isso? Aí depois eu vou ter o deutério. Quem é o deutério? O deutério é quando o hidrogênio tem 2 de massa e 1 de número atômico. Então, 2 menos 1 vai dar 1 de nêutron. Tá? E o hélio aqui, que ele representa, né? O hélio, do isótopo leve do hélio. Qual é o isótopo leve do hélio? É o hélio 3,2, não é isso? Por quê? Ó, aqui eu tenho massa 3 e aqui eu tenho massa 4. Primeiro ele pede do leve e depois pede do hélio. Então, aqui eu vou ter 3 menos 2 vai dar 1 também. Tá vendo? De nêutron. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui, que tá meio feio esse aqui, ó. Vou colocar um de vergonha aqui.
Pronto. E aqui tu tem o hélio pesado, o hélio normal, que é 4 de massa e 2 de número atômico. Quando a gente subtrair 4 menos 2, vai dar 2 de nêutron. Tá bom? Então, a resposta seria 0,112. 0,112, letra C. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Tudo bem. Renata pede a questão 9 da página 25 e a 16 da página 26. Então, vamos na sequência. Vamos lá para a página 25. Questão de número 9. Página 25. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá? Fala do seguinte: o titânio e seus compostos são amplamente empregados tanto na área metalúrgica como na produção de cosméticos e fármacos. No Brasil, são extraídos os minérios na fórmula de óxidos rutilo, que é o de óxido de titânio 2, e aí o imenita, que é o oxiácido de titânio de ferro 3. O titânio apresenta o mesmo estado de oxidação nesses dois minérios. O número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica na camada de valência do ferro são exatamente. Gente, preste atenção, eu ainda não dei o número de oxidação, que é na realidade NOx, mas eu acredito que não precisa a gente, nesse tipo de questão, falar sobre a questão do número de oxidação, né? Porque número de oxidação é ligações químicas, tá bom? Então, ele pede aqui o número de oxidação do titânio e a configuração da camada de valência do ferro no estado de oxidação em que se encontra. Aí ele tinha que dar aqui, gente, a questão do número atômico. O titânio, parece que é 22 o número atômico do titânio, né? Não, ele pede do ferro, desculpe. Do ferro. Ferro é 26. Titânio, ele pede o NOx. Do ferro. Então, só do ferro eu acho que a gente já resolve, né? Depois a gente volta para essa questão de NOx, tá bom? 26, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Essa é a distribuição do ferro, tá? Camada de valência do ferro seria 4S2. E subnível mais energético, 3D6. Lembra sempre, a camada de valência é o maior nível. Maior nível, tá certo? E esse 3D6 aqui seria a terminação dele, o mais energético, tá bom? Então, nesse tipo de questão aí, ele está pedindo o número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro. Ou seja, na camada de valência do ferro, tem que ter, no caso aqui, porque esse ferro aqui é o ferro 3+. Eu acho que muita gente se confundiu por conta disso, né? Porque, ó, FeTiO3. Tá vendo esse 3 que tá aqui embaixo? Esse 3 que tá aqui embaixo, gente, ele veio de cima do ferro, ó. Por isso que a carga do ferro é mais 3, tá vendo? Por isso, quando a gente fizer a distribuição eletrônica do ferro, a carga dele é mais 3, ó. Eu acho
que tem isso que vocês devem ter se confundido, né? Nesse caso aqui, eu vou tirar essa camada de valência. Tá vendo? Porque ele não pede para retirar 3 elétrons, eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Retira a camada de valência. E em vez de ser 3d6, vai passar a ser 3d5. Tá certo? Então, o final significa dizer o mais energético, o estado de oxidação dele, nesse caso, seria a terminação 3d5. Beleza? Qual a letra, gente? Número de oxidação do tipo. Professor, eu não entendi por que você considerou esse 3 lá em cima. Ó, esse 3, pelo que eu entendi aqui a questão, diz o seguinte, o número, preste atenção, ele diz, o número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro, no estado de oxidação. Se ele falasse que era estado neutro, era outra coisa, era zero. Mas ele está falando que é o estado de oxidação desse composto aqui, ó. Ilmenita. Da ilmenita. A ilmenita é o FeTiO3, certo? Esse 3 que está aqui, ele veio de cima do ferro. Tá certo? Esse 3 que está aqui, ele vem em cima do ferro. Ok? Ah, não, gente, peraí. Tipo, peraí, desculpa, é 2. Porque, ó, preste atenção, errei aqui. Deixa eu só consertar, viu? Tem gente com áudio ligado aí, gente, por favor. Ó, preste atenção aqui. FeTiO3. Eu não posso levantar esse número para cá, não, porque ele está colado ao oxigênio. Eu só podia levantar se fosse essa maneira aqui, ó. FeOH3. Aí sim, eu poderia jogar esse 3 para cima do ferro. Porque ele está entre parênteses e está fora do parêntese. Tá certo? Então, poderia acontecer isso. Aqui não, desculpa, retira. Qual o NOx do oxigênio? -2. Qual vai ser o NOx do ferro? +2. Porque cargas iguais você corta e vai sobrar o FeTiO3. Talvez vocês tenham tido uma certa dificuldade em responder essa questão por motivos de, digamos assim, de número de oxidação que ainda não tinha sido ministrado, né, na aula. Então, deixa eu só apagar aqui. Para ajeitar, tá bom? Então, aqui é 4S2. O número de oxidação do ferro é +2, não é +3. Me desculpem. E aqui, ó, eu vou tirar essa camada de valência, ó. Aí o final vai passar a ser quem? 3d6. Tá vendo? 3d6, desculpa. Tá? Aí aqui, como é que a gente calcula o NOx do titânio? Você faz o de vezes o de baixo. Então, +2 vezes 1 vai dar +2. Aqui embaixo do ferro não tem 1? +2 vai dar 2. E -2 vezes 3 vai dar -6. +2 com -6 dá -4. Aí sobe +4. É isso daí a resposta. Consertando aí, vai dar letra D. Letra D. É isso daí a resposta. Tá? O NOx do ferro está sendo +2. Ok? Pode perguntar, viu? Se tiver dúvida agora, pergunte. Nenhuma dúvida? Posso Professor, passar? Oi. você poderia repetir essa parte, como você fez o cálculo da oxidação? Uhum.
Assim, ó. Deixa eu voltar aqui para explicar. Como é que eu faço o cálculo da oxidação? Toda vez que você for pegar, calcular o NOx do elemento do meio, que é o titânio aqui, o titânio não dá no meio, aí você colocou mais 2 no ferro e menos 2 no oxigênio. Aí você faz mais 2 vezes 1, vai dar mais 2. Sempre o de cima vezes o de baixo. Aí menos 2 vezes 3, deu menos 6. Aí aqui vai dar quanto? Menos 4. Eu vou subir quanto? Invertendo o sinal. Você sobe invertendo o sinal. Aí por isso fica mais 4. Primeiro, de cima para baixo, você multiplica, certo? Quando você encontrar o resultado, você sobe invertendo o sinal. Tem gente que gosta de fazer assim, ó, Fe, Ti, O3. Aí o oxigênio é menos 2, o ferro é mais 2 e o titânio é X. Aí faz assim, ó, mais 2 vezes 1 dá mais 2, X vezes 1, X, e menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Aí a soma disso tem que dar zero. Aí quando você for calcular o valor de x, vai dar mais 4. Isso ainda eu vou explicar lá na frente como é que calcula o número de oxidação para vocês. Ok? Ok, obrigada. Nada. Próxima, 16 da página 26. Vitor, isso aqui é o quê? 17, 18 e 15? Que página? É a 15 a 16 da página 26 e a 18 da página 27. Deixa eu fechar aqui para a gente responder essa 16. O íon cádmio 2+, apresenta elevado grau de toxidez. Essa observação é atribuída à sua capacidade de substituir íons cálcios 2+, nos ossos e dentes, e íons zinco N2+, em enzimas que contêm enxofre. Assinale a alternativa que representa corretamente a configuração eletrônica do cádmio, do zinco e do cálcio. Aí ele tem que dar o número atômico, né? Do cádmio. Deixa eu ver aqui na tabela, não estou lembrado do número atômico do cádmio, não. 40, 48. Vou fazer o do cádmio, tá? Aí dos outros segue a mesma sequência. Aí do cádmio, 2+. Você vai fazer ó, 1s2, S2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, aliás, 4p6, desculpe, 4p6. Depois de 4p6 vai ser 5s2. Já vai em conta aqui, vamos contar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Depois de 5s2 é 4d10, vai dar 48. Beleza, show de bola. Show de bola. Eita, essa questão é boa, viu? Ó, tem uma exceçãozinha aqui, ó. Daqui para cá, ó, daqui para cá é cerne de criptônio. Lembra dos gases nobres? Cerne de Kr. Quais são os gases nobres que nós temos? Hélio, 2, neônio, 10, argônio, 18, criptônio, 36. É assim.
Tá vendo? Criptônio 36. Então, daqui para cá é criptônio. Só que a terminação, olha que interessante, fica cerne de criptônio, aí fica 5s2 e 4d10. Eu acho que tenha sido essa a dúvida, né? Que o pessoal não tem encontrado nenhuma alternativa dessa. Mas lembra que eu falei na última aula das exceções das distribuições eletrônicas? Isso aqui poderia ser representado da seguinte maneira: cerne de criptônio. Aí o que é que acontece? 5s1 e 3d. Não, tá certo mesmo, desculpe. Dibuciei também aqui. Tá certo. Tem alternativa já aqui. Já Tatiana, aí ele tem que perder 2 elétrons, não é isso? tem que perder. Eu vou dar agora. Ah, sim. Ó. Aí agora, né, cádmio 2 mais, aí eu vou na camada de valência. Quem é a camada de valência? 5s2 ou 4d10? 5s2. Aí eu retiro os elétrons da camada de valência, ó. A camada desaparece, aqui vai ser o quê? Cerne de criptônio, 5, aliás, 4d10. Cerne de criptônio, 4d10. Aí você vai fazendo nos outros. O zinco é 30 o número atômico, o cálcio é 20 o número atômico. Aí por isso vai dar aqui já mata, né? Já vai dar logo a letra A. Tá bom? Já vai dar logo a letra A. Beleza? Questão 16, matada aí com sucesso. Próxima. 17, 18 e 15. 17. Tá, página 26, é? É. Vamos lá. Coloco pela 15. O modelo atômico de Bohr, apesar de ter sido considerado obsoleto em poucos anos, trouxe como principal contribuição o reconhecimento de que os elétrons ocupam diferentes níveis de energia nos átomos. Conhecimento da existência de diferentes níveis na eletrosfera permitiu explicar, entre outros fenômenos, a periodicidade química. Modernamente, reconhece-se que cada nível, por sua vez, pode ser subdividido em diferentes subníveis. Levando em consideração o exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os 3 níveis de mais baixa energia podem acomodar, no máximo, respectivamente, 2, 8 e 8. Falso. O terceiro nível é 18 e não 8. O erro está aí. Letra B. O terceiro nível de energia é composto por 4 subníveis. Está falso. Porque o terceiro nível de energia, que corresponde à camada M, que é terceiro nível, vai ser 3s2, 3p6 e 3d10. Não irá existir 3f14. No terceiro nível não tem 3f14. C. O que caracteriza os elementos de número atômico 11 a 14 é o preenchimento sucessivo de elétrons no mesmo nível e no mesmo subnível. De 11 a 14. Gente, 11. Ó, só para tu ter uma ideia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá vendo que ele está no subnível S? Aí, se eu for pegar 14, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2. Já está no subnível P. Então, ele está dizendo aqui que é no mesmo subnível. Está falso. Item C, letra C está falsa.
Os elementos e números atômicos 10, 18, 36 e 54 têm o mesmo número de elétrons mais energético no mesmo nível, mas em diferentes subníveis. Verdadeiro. Quem é 10, 18, 36 e 54? Aqui, ó. São os gases nobres, ó. 10, 18, 36, 54, que é o xenônio, e etc. Tá vendo? Então, nesse caso, está correto aqui, letra B. Beleza? Vamos para o próximo. Professor, no gabarito tá a letra E. Os elementos e números atômicos 10, 18, 36 têm o elétron mais energético no mesmo nível. Ah, não, são em níveis diferentes. Realmente, tá falso. São em níveis diferentes. Desculpe. Deixa eu ajeitar aqui. 10 vai terminar. Depois vocês conferem. Vai terminar em 3p6. 18. Aliás, 10 vai terminar em 2p6. 18. Aí no mesmo, eu não li. Muito obrigado aí para quem me corrigiu. 18 vai ser 3p6. 36 vai ser 4p6. E 54 vai ser 5p6. A terminação. É isso mesmo, é níveis diferentes. Aqui tá mesmo nível, ó. Mesmo nível. É verdade. Letra D tá falsa. E letra E, o que caracteriza os elementos e números atômicos de 25 a 28 é o preenchimento sucessivo de elétrons no mesmo nível e no mesmo subnível, exatamente. Agora, aqui está correto. Realmente, 25 termina em 3d5. 26 vai terminar em 3d6. E 28 vai terminar em 3d8. Tá vendo? Tá correto. É o preenchimento sucessivo de elétrons no mesmo nível. Terceiro nível, corretíssimo. E no mesmo subnível, que é o D. Correto. Obrigado aí, viu? Por quem me corrigiu. Tá correto, eu que errei. Vamos para a próxima. A próxima é qual? 17. 17. Qual é a tua dúvida aí, Vitor, na 17? Dessa teoria. Hein, Vitor? Qual é a tua dúvida? Teve alguns assim, Que zoada é essa aí, hein? Você está estudando ou tá? Ou tá numa festa aí, hein? Ó, vamos lá. Aqui é de acordo com o modelo atômico de Ernest Rutherford. Observando o experimento de Ernest Rutherford, né, assinale as proposições corretas. 1. Partículas possuem carga elétrica negativa. Verdadeiro ou falso? Partículas possuem carga elétrica negativa. Que partículas são essas? Né? Depende das partículas. Essas partículas Y, X e Y, X e Y. Então, essas partículas seriam quem? Os elétrons, é isso? Que partícula elétrica negativa são os elétrons, né? Vamos lá. Partículas sofrem desvio ao colidirem com os elétrons? Não. Elas não colidem com os elétrons. Elas colidem com o núcleo. Então, ele bate lá no pinozinho, né? Aqui é o átomo de ouro.
aí tinham pequenos pontos, e quando o feixe de luz bate sobre esse ponto, ele era refletido. Tá vendo? Tá falso. O sulfeto de zinco, o sulfeto de zinco é um sal. Verdadeiro. Toda vez que terminar em eto, é um sal. Partículas sofrem desvio ao colidirem com os núcleos do átomo de ouro. Verdadeiro, 0,8. Se eu não marquei 0,2, o 0,8 está correto. 16. O tamanho do átomo é cerca de 10 a 1000 a 100 mil vezes maior que o seu núcleo. Correto. Eu até disse que o núcleo de um átomo ele chega a ser comparado, né, como uma moeda colocada no centro do estádio do Maracanã. Então, a moeda é o núcleo e o Maracanã todinho é a eletrosfera. E o polônio, número atômico 84, apresenta 4 elétrons no último nível de energia. Esse aí eu não posso dizer, mas não é no último nível, não. É na camada de valência, porque o polônio... Corrijam aí, viu? Camada de valência, porque o polônio é da família 4A. Aí ele tem 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Me lembrei agora, o polônio é da 4A. Não, é da 6A, desculpe. 6A. São 6 elétrons na camada de valência. Polônia é da família 6A. Então ele tem 6 elétrons na camada. A gente vai brincar agora em tabela periódica, a família 4A é Cumi, Siri, Gelado, Só na Paraíba. Aí a 6A é os 7 porquinhos. Tá vendo? 6A é isso aí. Beleza? Qual era a tua dúvida, Vitão, aí, nessa questão? Ele tá bem numa farra aí, ó. O povo tá falando alto só a bexiga. Tem mais ou só tem essas mesmo? Beleza. Então vamos lá. Vou aplicar aqui o slide. Pessoal, hoje a gente vai começar a classificação periódica dos elementos. Nada melhor do que eu projetar aqui para vocês uma tabela periódica e explicar para vocês como funciona essa projeção de uma tabela periódica, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar isso aqui, classificação periódica dos elementos. Só pegando uma tabela aqui para vocês. E mostrar aqui que eu vou colocar algumas coisas. Pronto. Essa tabela que eu irei colocar aqui para vocês, lembrar que a tabela, ela foi descoberta por Dmitry Mendeleev, né? Ó, deixa eu diminuir aqui o tamanho dela, para que eu possa escrever para vocês aí.
que fica melhor assim, tá? Para a gente trabalhar. Ela foi descoberta por Dmitry Mendeleev e ele chegou à conclusão do surgimento da tabela periódica jogando paciência. Para você ter uma ideia, ele costumava muito jogar aquele joguinho de paciência, né? Que é exatamente a organização das cartas de um baralho. E foi a partir dessa conclusão que ele tirou a constituição da tabela periódica. Tá bom? Então, para Dmitry Mendeleev, a tabela periódica ela é composta de 18 grupos. Na tabela existem 18 grupos. E esses 18 grupos são divididos em duas famílias. Família A, antiga família, né? Família A e família B. Hoje não se chama mais de família, e sim de grupo. Tá certo? Lembrar que a família A se caracterizavam por fazer parte do bloco S ou P, da tabela periódica, e a família B do bloco D ou F da tabela periódica. Então, você pode ver que a tabela já subdividida em blocos, né? Então, eram 18 grupos, ó. Grupo 1, grupo 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Era assim a tabela periódica, 18 grupos, tá? Aí esses 18 grupos eram divididos em famílias. Só que as famílias, com o passar do tempo, deixaram de existir e passaram a ser chamadas somente de grupos. Para vocês terem uma ideia, antigamente eram chamadas de colunas. Depois foram chamadas de famílias e agora, por último, de grupos. E esses grupos, eles vão estar sempre localizados na posição vertical da tabela periódica, tá? Então, além de eu ter 18 grupos, na tabela existe 7 períodos. Os períodos, eles vão estar localizados na posição horizontal da tabela. Posição horizontal da tabela. Então, os 7 períodos são as 7 camadas. São as que nós chamamos de camadas eletrônicas. São as famosas camadas eletrônicas. Então, aqui é nível 1, aqui é nível 2, aí 3, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo? E conseguiu organizar a tabela em níveis de energia, que antigamente eram as camadas, né? Ó, aqui camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Em cada camada dessa tinha um nível de energia, né? Consequentemente. Outra coisa importante, outra característica importante da tabela periódica é que se os elementos terminassem em S ou P, eles eram chamados de elementos representativos. Já caiu no Enem, tá? Isso aqui, ó. Se terminassem em S ou P, eram elementos representativos. E se a distribuição terminasse em D ou em F, os elementos seriam de transição. Os elementos seriam de transição. Só que a transição aqui, ela poderia ser dividida da seguinte maneira. A transição, ela poderia ser uma transição externa, se ele terminar em F, aliás, em D. E se ele terminar em F, a transição seria interna. Então, não é nem caiu lá, viu, galera? Perguntando, transição externa e interna.
todos os elementos que fazem parte do bloco D são de transição externa. E todos os elementos que fizerem parte do bloco F, eles são de transição interna. Lembrar, galera, que esse F aqui são duas séries. Vai existir as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos. Tá? Lantanídeos porque é o primeiro composto da série. E actinídeos também é porque é o primeiro composto da série. Tá certo? Outra questão bastante importante da tabela periódica é o hidrogênio, que está situado aqui, ó, o hidrogênio. Todo mundo pensa que o hidrogênio ele faz parte do grupo 1, mas o hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não vai possuir grupo ou família, tá certo? Ele é estudado de forma isolada. Então, o hidrogênio, vamos anotar isso aqui também, viu? Anotem. O hidrogênio é o único elemento da tabela que não possui grupo. Tá certo? Então, ele é órfãozinho, ele não tem família. O hidrogênio ele é estudado de forma isolada. Constituição da tabela periódica. A tabela você vai encontrar metais. Você pode até dar uma olhada na sua tabela aí depois. Há metais. Gases nobres. E hidrogênio. Isso aqui é importante você lembrar também, tá bom? É a composição da tabela periódica. Então, não existe mais na tabela os semimetais, como existia antigamente, uma escadinha descendo aqui, tá bom? Indicando a presença dos semimetais na tabela periódica. Isso não existe mais. Outra característica importante é sobre o Hg. Quem é o Hg? É o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. Qual o valor da temperatura ambiente? 25 graus. Outro detalhe importante, que já vi em questões de tabela periódica, é essa parte do mercúrio, tá? Retratando que o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Pessoal, tá tudo sob controle aí? Posso continuar, tal? Estão tudo calado? Posso continuar? Professor, repita só essa parte de interna e externa dos elementos de transição. Pronto. Quando terminar, se você fizer a distribuição eletrônica e terminar em S ou P, é representativo. Se você fizer a distribuição eletrônica e terminar em D ou em F, vai ser de transição. Só que a transição ela pode ser externa ou interna. Externa é aquela que está para fora da tabela, que são os elementos que fazem parte do bloco D. E interna é aquela série que vai estar dentro da tabela, que são os elementos que vão fazer parte do bloco F no sistema. Beleza? Então, fez a distribuição, terminou em D, transição externa. Fez a distribuição, terminou em F, transição interna. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Outro ponto importantíssimo, quando Dmitry Mendeleev
organizou a tabela periódica, ele organizou em ordem crescente de número atômico. Então, os elementos, outro ponto importante, elementos organizados em ordem crescente de número atômico. Bom, então ele conseguiu organizar os elementos hidrogênio é 1, hélio 2, lítio 3, hélio 4, aliás, hélio 4 não, berílio 4, aí vai na sequência. Isso aí ele conseguiu organizar esses elementos nessa ordem crescente de número atômico, tá? Elementos do mesmo grupo, ponto importantíssimo, elementos do mesmo grupo. Atenção, elementos do mesmo grupo, eles vão ter mesma quantidade de elétrons na camada de valência, certo? Eles vão ter mesmo elétrons na camada de valência. E... Eita, aqui não vai dar, não. Deixa eu organizar. Pera aí, deixa eu organizar aqui do outro lado, tá? Vocês terminaram de copiar essa primeira parte aqui? Se preocupa não, que eu mando para vocês depois, tá? Isso aqui. Posso passar, né? Vamos embora. Tira um print aí que não conseguiu, porque é muita informação. Ó. Deixa eu organizar aqui porque fica melhor. Elementos do mesmo grupo. Vão ter mesma quantidade de elétrons na camada, fica mais organizado assim, de valência e eles vão ter propriedades, se fizerem parte do mesmo grupo, propriedades químicas semelhantes. Certo? Eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Como assim, professor? Por exemplo, elementos da família 1A, antiga família 1A, só que hoje nós chamamos de grupo 1. Aí, quando eu distribuir aqui, eu vou ter... Aliás, quando eu tenho aqui a família, eu vou ter Li na casa de Rubens coisas francesas. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, esses elementos aqui, eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Como assim, propriedades químicas semelhantes, professor? Esses metais, eles têm facilidade de reagir com a água. Por isso, são chamados de alcalinos. Tá?
Por esse motivo, eles vão ser chamados de alcalinos. Facilidade de reagir com a água nesse sistema. Tá bom? Então, vamos colocar esse detalhe aqui importante. São chamados de metais alcalinos, porque eles têm facilidade de reagir com a água. Outra coisa importante, viu, gente? Todos os metais alcalinos, olha que dado interessante, eles vão ter a terminação NS1, ou seja, eles vão ter um elétron no subnível mais energético. Todos vão ter um elétron no subnível mais energético. A mesma coisa acontece aqui com família 2A ou grupo 2, que é Bela, Magnólia, casou com o senhor Barão. Tá vendo? Ó? Isso é um RA, tá? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. E eles vão ter a terminação NS2. Tá vendo? Ou seja, eles vão terminar com 2 elétrons no subnível S. Outra família bastante importante. Família 6A, ou grupo 16. Essas famílias importantes, galera, sempre é bom ressaltar a frasezinha, tá? Que a gente sempre coloca. Por exemplo, no grupo 16, você vai ter os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Tá? Nesse caso aqui, eles são chamados de calcogênios. Calcogênios. E os calcogênios, eles vão ter terminação NP4. Certo? Eles vão terminar em NP4, os calcogênios. Já os halogênios, que é a família vizinha aos calcogênios, que é a família 7A, que é o grupo 17, que é a família do ficou, claro. Esse cloro aqui que tá feio. Que a Brahma imitou a Antártica. Né? Fluocloro, bromo, iodo e astato. Família 7A, que é a família dos halogênios. E que eles vão terminar em NP5. Tá? Calcogênio NP4, halogênio NP5. E temos os gases nobres, né? Que é a família 0A, antiga família 8A. Tanto faz você chamar 0A como 8A, porque 0A, professor? Porque é na família que dá estabilidade, né? Os átomos estão estáveis, são átomos que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, é o grupo 18 da tabela. E tem vários aqui, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio.
São os gases nobres. Só que esse tá feio demais. Pronto. Aí aqui são chamados de gases nobres. Cuja terminação será NP6, certo? A terminação. Eu não estou citando, vale lembrar, a camada de valência. Eu estou citando a terminação, quanto ele vai terminar no sistema. Ok? Como no Enem não vem tabela periódica, aí existe uma determinação de grupos. Dos grupos. Como é que eu determino os grupos dos elementos na tabela periódica? Vamos lá. Primeiro, se ele terminar em S, você vai pegar o expoente de S e vai somar com zero. Isso é uma regrinha, tá? Você é P-Buff para determinar. Se a distribuição terminar em P, você vai pegar o expoente de P e soma com 12. E se você fizer a distribuição e terminar em D, você pega o expoente de D e soma com 2. Aí você vai determinar o grupo. Coisa mais fácil do mundo. Você vai, por exemplo, pega aqui o elemento cálcio. O cálcio, o número atômico é 20. Aí você distribui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Aí aqui você está vendo que terminou em S. Se terminar em S, você vai pegar o expoente de S e vai somar com zero. Quanto tem em cima de S? 2. Então, 2 mais 0 vai dar segundo grupo. É assim. Segundo grupo. Tá vendo como é fácil? Aí, qual é o período? Né? Quarto nível, aí você coloca quarto período. É só isso que você vai fazer. Ah, então, terminou em P. Pega o expoente de P e soma com... Terminou em D. Pega o expoente de D e soma com 2. Livro. Página 34, questão 1, por favor. Quando vocês terminam de copiar aqui, eu vou pegando aqui o livro, tá? Problematizações de sala. Tassiano, você pode repassar essa determinação dos grupos só mais uma vez, por favor? Posso. Ó, primeira coisa, você vai fazer a distribuição. Quando você fizer a distribuição, o último que está aqui, né, 4s2. Então, terminou em S. Aí você pega o expoente de S, que é 2, e soma com zero, né? Que no caso vai dar 2. Aí esse elemento faz parte do segundo grupo. Qual é o período que ele está localizado? O quarto, porque é quarto nível ó, que ele termina. Sempre o período é o maior nível da distribuição. E o último da distribuição vai determinar o grupo. Deixa eu botar aqui para você uma questão dessa, para você ver. Aqui, ó. Questão 1 da página 34.
Ó. Os diferentes elementos químicos, deixa eu colocar a página aqui, porque possa ser que perguntem. Os diferentes elementos químicos conhecidos na atualidade foram organizados num quadro que levou anos para ser construído, chamado de tabela periódica dos elementos químicos. Nela, os elementos estão posicionados obedecendo uma ordem crescente de seus números atômicos, sendo dispostos em filas horizontais, que são períodos, e em colunas verticais, que são os grupos. Baseado na distribuição eletrônica, é possível localizar qualquer elemento na tabela, determinando seu grupo e seu período. O item que indica a localização correta da tabela periódica do átomo de zinco é número 30, ó. Então, a gente vai fazer a distribuição de 30 aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí, 2 mais 2 é 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Aí, para 30, faltam 10. Depois de 4s2 é 3d10, não é isso? Pois bem. Aí, tu vai pegar o último, que é D. Ó, tá vendo que terminou em D? Me diz uma coisa, se ele terminou em D, ele é um elemento representativo ou um elemento de transição? O que é que vocês acham? É elemento representativo ou de transição? Isso já caiu no Enem, viu? Transição Transição. externa. Isso, transição externa. Aí, se terminar em D, o que é que eu faço com o expoente de D? Eu pego o expoente de D e somo com 12. Tassiano, licença. Oi. Mas não é para usar a camada de valência, não? Não, porque é grupo. Camada de valência é quando você determina a família. Aí o PAC agora exige grupo. Ela não existe mais família. Não, mas eu pensei que usava o 4S2, não para determinar. Não. O 4S2, Mariana, você vai determinar aqui o período, que é o maior nível. Nível 4 é o camada de valência, é o quarto período. Antigamente, né, utilizava-se a camada de valência para determinar a família. Mas hoje não se chama mais de família, hoje a gente chama de grupo. Então, por esse motivo que acabou. Tassiano, não soma com 2, não? Período. Hein? Não soma com 2, não, no D? Com 2, eu botei 12, é 2, obrigado. 2. Aí aqui, ó, depois que você pega o expoente de D, que é 10, soma com 2, vai dar quanto? 12. Então, ele vai estar na 12ª coluna, ou seja, no 12º grupo. E no quarto período. Alternativa C. Viu, Mariana? Antigamente, ó, a pergunta que Mariana fez foi isso aqui, ó. Por exemplo, ele dava o cloro. Cloro é 17. Aí distribuía 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Beleza, 17. Aí, quem vai ser minha camada de valência? 3s2 e 3p5, é o mesmo nível de energia, né? Aí era assim, ó, se terminasse em S ou em P, era família A. Aí 2 mais 5 é 7. Aí será que era a antiga família 7A. Não era assim, Mariana, que você está dizendo? Era, tinha isso também. Pronto, não existe mais não, tá? Isso aí. Família agora, ela é extinta, é grupo. Tá bom? Tá ótimo, obrigada, Tassiano. Nada. Aí aqui, ó, você pega, agora você faz isso, ó, terminou em P, você vai pegar o expoente de P e somar com 12. Aí 5 mais 12 vai dar 17. Então, 17º grupo. Que é a antiga família 7A.
Oi. E para descobrir o período, olha a camada de valência. Nível da camada de valência. No caso aqui, né, terceiro nível, terceiro período. Beleza? Vamos para outra. Ó, por exemplo, essa questão 6. Essa questão 6 aí, do microcistes. A presença da cianobactéria microcistes em um corpo d'água é indesejável, pois além de ser um sinal de eutrofização, ela libera substâncias tóxicas ao homem, o que faz com que o tratamento de água seja bastante dispendioso. Por outro lado, uma determinada pesquisa foi verificada que a microcistes retira metais pesados da água e quanto maior... Eita, isso é eletronegatividade, desculpe, gente. Isso ainda não dei não, eletronegatividade. Deixa eu ver outra aqui, viu? Logo, quando eu comecei a ler o nome eletronegatividade, né? Aí eu já vi que não era a questão que eu tinha que mostrar para vocês, não. Desculpa, não é essa, não. Essa outra aqui, peraí, viu? Ó, questão 4, é a questão 4. Quando eu vi que era eletronegatividade, essa parte eu vou mostrar já já para vocês. Raio, potencial, né? É a questão 4. Vamos lá. O iodo, cujo elemento químico é I, o número atômico 53, possui bastante aplicações bastante importantes. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina, é utilizado como tintura de iodo, um antisséptico. Sabendo que o iodo é um ametal, o seu grupo e o período da tabela periódica são respectivamente. Pronto, isso aqui é uma questãozinha parecida com o que já caiu em Enem. O iodo, o número atômico, ela é 53. Aí você vai distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí depois 3d10, 4p6, 5s2, deixa eu botar aqui embaixo, fica melhor. 5s2, já vai em 38, né? Aí 4d10 vai para 48. Aí, em vez de ser 5p6, vai ser 5p5. Porque 48 para 53 faltam 5. Portanto, camada de valência, aliás, o mais energético, que é esse, desculpe, terminou em P. Você pega o expoente de P, soma com 12.
Então, vai ser 5 mais 12, vai dar 17. Então, 17º grupo da tabela. Qual é o nível que ele se encontra? Quinto nível, então vai ser quinto período. Tá vendo? Aí aqui, ó, preste atenção. Terminou em P, é elemento representativo ou de transição, se terminar em P? Representativo. Representativo. Certo? E ele é o quê? Ele é um calcogênio, um halogênio, um metal alcalino terroso, ele é o quê? Se é grupo 17, antiga família 7A, ele vai ser o quê? Halogênio. Halogênio. Qual é a letra? Halogênio, quinto período. Letra B. Vocês querem ver como caiu no Enem? Que é fácil, aqui caiu no Enem, lá, tá lá atrás. Eu coloquei lá atrás das problematizações Enem. Deixa eu ver onde é que ela tá, viu? Problematizações Enem, que eu tô com o livro aqui, fica mais fácil de eu saber qual é a questão. Não vou procurar, não. Eu vou lançar ela aqui a questão, aí depois a gente procura, porque senão perde muito tempo. Daqui que eu vou procurar lá atrás, viu? Tenho ela aqui. Ó. Vixe, Maria, isso aqui saiu grande, viu? Para você ver, assim, que não é tão difícil. Essa questão foi a 25 aí de um Enem que teve. Tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem dessa figura aí. Pronto, melhorei. Deu uma, como se diz, deu uma acendida aí nela. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73. Ó, gente, o que é que ele está dizendo aqui, ó?
O elemento em número atômico 41 tem propriedades químicas, químicas e físicas tão parecidas, ou seja, semelhantes à do elemento químico 73, que chegaram a ser confundidas. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a, preste atenção, essa daqui está na cara. Se eles têm propriedades químicas e físicas tão parecidas, significa dizer que eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, eles fazem parte de quem? Do mesmo grupo da tabela periódica, letra C. E eu coloquei aqui, elementos do mesmo grupo. Eles vão ter mesma quantidade de elétrons na camada de valência, eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Isso eu já tinha colocado aqui no resumozinho que a gente tinha feito. Tá certo? Teve gente que fez distribuição eletrônica, por exemplo, se você tivesse feito a distribuição eletrônica do nióbio, que não é Ni, viu? Ni é níquel, nióbio é Nb, 41, você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí 3d10, 4p6, 5s2, aí já vai 38, para 41 sobra 3. Aí, em vez de ser 4d10, vai ser 4d3, Então, o nióbio, como ele terminou em D, ele é um elemento de transição externa. Ele é um elemento de transição externa e não terminou em F e muito menos a interna. Tá vendo? Terem seus elétrons mais externos no níveis 4 e 5. O nível é 5 e 6. O tântalo é 6. E estarem localizados na família dos alcalinos terrosos. Gente, alcalinos terrosos é família 2A, pelo amor de Deus. Grupo 2. Então, essa daí foi de graça. Isso foi uma questão do Enem, parece que foi Enem 2018, essa questão. Então, é uma questão recente de tabela periódica. Atenção para esse tipo de questão, viu? Tá vendo que não é assim tão difícil do jeito que a gente pensa que seja a questão, né? Não tem segredo não, tá? Aí vem, galera, as propriedades periódicas. Raio, potencial, afinidade. As propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica que nós vamos falar hoje é raio atômico. Eu recomendo a sigla RA. O que vem ser raio? Raio, definindo, é a distância média do núcleo à eletrosfera do átomo. Tá? Isso aqui é chamado de raio.
Aqui, ó. Aqui eu tenho dois núcleos, eu vou mostrar para vocês aqui o desenhozinho, ó. Professor, Oi. tá escutando? Diz? Oi? Gente, foi que houve. Então, aqui eu tenho dois átomos, ó. A distância entre o núcleo de cada um, ela é chamada de raio atômico. Tá bom? Isso aí a gente vai chamar de raio atômico. É a distância média do núcleo até a eletrosfera de um átomo. Tá bom? Então, quando a gente pega aquelas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, a gente lembra que associa essas camadas à distância do raio, né? Tá? Ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui, que fica melhor de vocês verem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o diâmetro, né? O raio é a metade do diâmetro. A gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Tá vendo? Então, aqui tu tem um átomo, aí aqui tu tem um diâmetro entre um núcleo e outro, mas aqui, ó, do núcleo até a eletrosfera, até esse pontinho aqui, isso é chamado de raio. Tá? Como é que o raio cresce na tabela? Cresce assim, ó. De cima para baixo, ó, o crescimento do raio na tabela. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá vendo? Esse aqui é o crescimento do raio. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, qual é o elemento que tem maior raio atômico? O frâncio, ó, é o último elemento que está aqui, ó, próximo ao encontro das setas. Você pode pegar a sua tabelinha periódica e pode ver que o frâncio está aí. Tá bom? Então, o frâncio, Fr, é o elemento de maior raio atômico. Tranquilo? De maior raio atômico. Outra coisa fundamental que vocês têm que lembrar também, galera, é que nos grupos, ó, nos grupos, vou ser bem enfático, tá? O raio cresce de cima para baixo. E nos períodos, como vocês podem ver aí na própria figura, o raio cresce da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, desculpe. Da direita para a esquerda. Tá vendo?
Tô já terminando, viu? Eu sei que já passou do tempo da hora, da hora aqui, mas não tem problema não. Tá bom? Então, nos grupos, o raio cresce de cima para baixo e nos períodos o raio cresce da esquerda, da direita para esquerda. Então, o cruzamento é aqui, ó, nesse ponto. Outra coisa fundamental que os livros trazem, e vocês não podem esquecer, é que em relação ao número atômico, se o número atômico aumentar, o aumento do número atômico irá aumentar o raio atômico se eles estiverem no mesmo grupo. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho aqui lítio, número atômico 3, sódio, número atômico 11, potássio, número atômico 19, rubídio, número atômico 37. Então, preste atenção aqui, esses elementos fazem parte do mesmo grupo, não fazem? Então, à medida em que o número atômico aumenta, o raio está aumentando. Percebam. Ó, à medida em que o número atômico aumenta, o raio... Ixi, Maria. Pela misericórdia de Deus. Ó. Não. Fazer esse traço nessa mesa é ruim, viu? De cima para baixo, de baixo para cima é complicado. Deixa eu colocar aqui o celular para fazer o traço aqui. Ó. Tá bom. Tá vendo? Ó, de cima para baixo, à medida em que o número atômico está aumentando, o raio aumenta. Agora, se fizerem parte do mesmo período, se vocês prestarem bem atenção aqui do lado, ó, a família vizinho, a família 1A é a família 2A, né? Berílio 4, aí magnésio 12, cálcio 20 e estrôncio 38. Tá vendo? No período, como é que ele cresce? Não cresce da direita para a esquerda, né? Assim. Então, ó, à medida em que o número atômico está aumentando, o raio está diminuindo. Então, se o elemento fizer parte do mesmo grupo, quando aumentar o número atômico, vai ter a diminuição no raio atômico. Isso se eles fizerem parte do mesmo período. Tá? Pessoal, não esquece disso, é importante você lembrar, já teve muitas questões que tiveram pegadinhas referente a essa questão do número atômico. Tá bom? Então, sempre lembra disso daí, é importantíssimo, isso aqui é o asterisco principal. Se eu falar de raio iônico, você sempre vai lembrar que vai existir um átomo que tem raio neutro. Por exemplo, vamos supor que quem tem maior raio? O raio de sódio ou o raio do sódio mais? É o raio de sódio. Porque positivo perde. Se positivo perde, a eletrosfera diminui. Se a eletrosfera diminui, o raio também vai diminuir. Tá bom? E aqui, ó. Se tu tiver um raio do cloro e um raio do cloro menos, como tá negativo, negativo ganha. Então, o raio do negativo sempre é maior do que o raio do átomo nêutron. Tá bom? Não esquece disso. Quando se tratar de raio iônico, vai se tornar menor no sistema. Tá bom? O nêutron em relação ao ânion.
Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Eu ia falar sobre potencial, mas eu vou deixar para falar nos demais na próxima aula. Que a gente faz exercício, né, e capricha mais aí na relação para a gente iniciar ligações químicas. Semana que vem eu já começo ligações químicas, viu, pessoal? Ok? Então, para não esticar, para não ficar muito cansativo, muita informação e tudo mais, eu vou dar potencial na próxima aula, que eu dou junto das propriedades periódicas e mostro exemplo de raio, juntamente com potencial, para que a gente possa fazer aquele comparativo entre raio e potencial. Tá bom? Potencial é o contrário de raio. O raio, ele cresce de cima para baixo nos grupos, nos grupos, o potencial, ele cresce de baixo para cima. Nos períodos, é o contrário também do raio. Se o raio cresce da direita para a esquerda, lá na tabela periódica do potencial, ele cresce da esquerda para a direita. Tá bom? Sempre é o inverso. Aí a gente faz mais questões na próxima semana e a gente conclui tabela periódica. Vocês vão querer esse slide, sim ou não? Eu vou querer. Sim. Pronto, então eu vou mandar no grupo lá de química, tá? O slide agora, tá bom?